irmãos? Nós vamos começar hoje um pouco diferente. Nós não vamos começar lendo as Escrituras. Essa vai ser a primeira de 2 aulas que nós vamos dar, baseadas essas aulas num livro chamado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Os irmãos conhecem, já ouviram falar, alguém já leu, já fez essa leitura, não? Dr. Mark Dever, ele é... Vocês já? Que beleza, não? Nunca? Então tá bom. Dr. Mark Dever, ele é pastor da Igreja Batista de Campton Hill, em Washington, e apesar desse nome ser meio chamativo ou sugestivo, né, pomposo, as 9 marcas de uma igreja saudável, parece aquelas coisas de igreja da parede preta, não é? Mas não é, ele é um pastor reformado. Esse livro foi escrito baseado numa série de mensagens que ele trouxe na década de 90, que depois foram repetidas na década de 2010, e nós, quando temos aulas, ao invés de termos mensagens, nós temos oportunidades como essas para nós tratarmos esses assuntos, né? No culto nós não podemos fazer, porque a nossa mensagem, inclusive, nós vamos ver aqui, a nossa mensagem é expositiva, mas hoje nós vamos ter essa oportunidade. Então, eu queria primeiro dizer, né, que esse não é um tema novo na história da igreja, tá? Nós vamos ver, inclusive, um contexto histórico bem antigo, que tratam, inclusive, desse tema com esse mesmo nome, as marcas da igreja. Alguns falam as marcas da igreja verdadeira, ou marcas da igreja saudável, marcas que a igreja demonstra ou deveria demonstrar. E eu vou ressaltar logo no início que, inclusive, esse termo e esse tema está contido em um dos nossos símbolos de fé. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a visão a respeito de igreja pode variar de pessoa para pessoa. Cada um de nós, dependendo do contexto cultural que nós fomos inseridos, dependendo de onde nós nascemos, como fomos criados, a primeira igreja com que tivemos contato, o tipo de evangelho que chegou até nós, cada um de nós pode ter maneiras variadas de entender o que é uma boa igreja. Porém, o que não muda, e nunca mudou e não mudará, é o que a Bíblia afirma a respeito do que é uma igreja saudável. Então, os tempos podem se passar, a cultura pode afetar as pessoas, a cultura pode se desenvolver, a tecnologia pode crescer, mas aquilo que Cristo falou a respeito da sua igreja permanece. Amém, irmãos? Então, também para deixar claro, esse não é um rol exaustivo das características que uma igreja saudável deve ter. Aqui não estão todas as características, como se essas 9 marcas fossem todas as características que uma igreja tem que ter. Não, são características que principalmente a nossa igreja, que eu digo é a igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea, deveria dar atenção, e nós como membros desse corpo devemos dar atenção para quais deveriam ser essas marcas. Muito bem, então, como eu disse, há muito tempo os cristãos dizem ou tratam a respeito de quais seriam as marcas da igreja. Vou começar com uma citação de John Stott, no seu primeiro livro publicado, você vê que faz tempo, né, chamado Homens com uma Mensagem. Sugestivo o nome, não é? Homens com uma Mensagem. E ele resumiu as marcas de uma igreja ideal baseado nas 7 igrejas do Apocalipse, e ele disse que essas marcas seriam o amor, o sofrimento, santidade, a sã doutrina, autenticidade, evangelização e humildade. Mas talvez aqui a ideia de Stott fosse diferenciar uma igreja verdadeira, a verdadeira igreja, da falsa igreja. A intenção do Dr. Mark Dever, no seu livro, não é fazer diferença entre a falsa igreja e a verdadeira igreja, mas ele considera a possibilidade da verdadeira igreja talvez estar enferma. Talvez a verdadeira igreja pode não estar tão saudável assim. Então ele não tem intenção de diferenciar a verdadeira igreja da falsa igreja. Ele quer talvez dar um diagnóstico de que a verdadeira igreja pode estar enferma e talvez precise de cura, precise de algum tipo de tratamento. Antes do século XVI, ou seja, antes da Reforma Protestante, a igreja era mais aceita do que discutida propriamente, porque dizia-se que a autoridade da igreja vinha da onde? Da sucessão de Pedro. O Papa era o sucessor de Pedro. Então Pedro era o primeiro bispo da igreja de Roma, então a igreja possuía aquela autoridade, ou seja, toda a teologia estava baseada na
Igreja. Então, por que eu vou discutir a igreja se a igreja é a fonte da teologia, é a fonte das normas, é a fonte da correção? Então, eu não precisava, não se tinha por hábito você olhar a igreja, fazer uma análise dela, ver quais eram as características, se o que estava certo ou o que estava errado, porque, na verdade, tudo que vinha dela era certo. Então, ela não era debatida. Porém, com o advento da reforma, a começar por Lutero, obviamente, a natureza da igreja começou a ser discutida. Então, a reforma fez do evangelho, em vez de uma organização eclesiástica, digamos assim, um teste da verdadeira igreja e de uma igreja saudável. Então, eu vou fazer aqui algumas citações históricas a respeito desse tema, as marcas da igreja. Primeira citação é de Melanchthon. Em 1530, na Confissão de Augsburgo, da Alemanha, no seu artigo 7º, ele disse assim, resumindo: as marcas que distinguem a igreja são o puro evangelho e o uso correto dos sacramentos. Avançando mais um pouquinho, na cronologia da reforma, Thomas Cranmer, em 1553, produziu os 42 artigos da Igreja Anglicana, né, da Igreja da Inglaterra, e no artigo 19, abre aspas para ele, diz assim: a Igreja Visível de Cristo é uma congregação de fiéis na qual é pregada a pura palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados. Pode perceber que são afirmações muito próximas uma da outra. Calvino também, nas Institutas, tratou do assunto da distinção da verdadeira igreja da falsa igreja. Abre aspas para Calvino: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar que está presente a igreja de Cristo. Por fim, nós chegamos, como eu disse, em um dos nossos símbolos de fé. Tá? Se fosse o Túlio aqui, o Túlio oferece um presente para quem acerta. Mas eu não vou fazer isso porque ninguém vai acertar. Vocês vão ficar chutando aqui porque nem eu sabia. Sabia, mas não lembrava, digamos assim. Já tinha lido, mas passou despercebido. Então, na Confissão Belga de 1561, no artigo 29, ele trata desse assunto exatamente com esses termos. Então, veja que não é algo moderno. Não é nada de igreja moderna da parede preta, que quer a igreja lotada, gente pulando no palco, rodopiando. Você vê que é um tema, as marcas da igreja são um tema tratado há muito tempo. Então, olha o que a Confissão Belga diz no artigo 29. A igreja verdadeira é conhecida pelas seguintes marcas. Ela pratica a pura pregação do evangelho e mantém a pura administração dos sacramentos segundo Cristo os instituiu. Perceba que até aqui está exatamente igual às outras afirmações que nós vimos. Porém, a Confissão Belga vai fazer um acréscimo, no qual o livro do Mark Dever trata particularmente dele. Diz assim a Confissão Belga, na continuação: exercita a disciplina na igreja para correção e punição dos pecados. Em resumo, governa a si mesma segundo a pura palavra de Deus. Rejeita tudo que lhe for contrário e tem Jesus como único cabeça. Então veja que as outras afirmações da reforma diziam a respeito de uma pura pregação do evangelho, né, e da realização e instituição dos sacramentos que foram dados por Cristo. A Confissão Belga repete essa afirmação, mas diz que também uma das marcas da igreja é exercitar a disciplina para punir pecados. E o livro vai tratar especificamente desse ponto. Então, o que tanto reformadores quanto o livro que nós estamos tratando rejeitam é a ideia de uma igreja que deve ser pragmática. O que é o pragmatismo? Nós vamos estabelecer certas coisas, certas normas, certas atividades, certos modos de cultuar para que as coisas deem certo. E o que é dar certo na compreensão principalmente da igreja contemporânea? É ter muitas pessoas, é ser agradável aos visitantes, aqueles que chegam, é satisfazer a vontade daqueles que já são mais antigos na igreja e tem seu modo de conduzi-la, é satisfazer a vontade do irmãozinho que acabou de chegar, para que ele não saia. Então, toda essa concepção de pragmatismo deve ser rejeitada por uma verdadeira igreja. A igreja não pode ser medida por resultados como se ela fosse uma empresa. Então, termos 10, 15 pessoas, como temos numa reunião de oração e estudo bíblico, ou termos 50, definitivamente esse não é o termômetro de uma reunião bem-sucedida. Não pode ser. Então,
muitas igrejas ditas evangélicas mudaram o propósito de glorificar a Deus para simplesmente crescer mais e mais. Nós, de fato, reafirmamos que não há igreja perfeita. Nós não somos perfeitos e não há igreja perfeita. Mas, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, existem igrejas imperfeitas que são saudáveis. Então, vamos ver marcas. Quais são as marcas? Quais seriam as marcas de uma igreja saudável? E o livro vai propor o seguinte, que as 5 primeiras marcas de uma igreja saudável refletem a pregação e a compreensão correta da palavra de Deus. Não poderia ser diferente, não é? Enquanto as outras 4 marcas, esse é o ponto distintivo da confissão belga, inclusive, se relacionam com a administração correta da identidade cristã e, consequentemente, do discipulado. Então, vamos começar com uma pergunta, antes de entrarmos nas marcas propriamente. O que distingue, de fato, uma igreja para que ela seja considerada boa? O que você responderia se alguém te perguntasse assim, o que é uma igreja boa? O que é uma igreja saudável? Pode ter certeza que se você fizer essa pergunta, tá, em determinados ambientes, talvez na maioria dos ambientes, você vai receber respostas do tipo: uma igreja que tem um bom ministério de louvor, um culto agradável, animado, para eu não dormir no meio do culto ali, negócio legal. Uma escola para as criancinhas, para o meu filho poder ficar, um berçário, né? Como é que eu vou prestar atenção na mensagem se não tiver ninguém lá para tomar conta dos meus filhos? Um bom estacionamento, uma boa localização, uma arquitetura bonita, muita atividade para a gente poder preencher, para atrair jovens. Então você pode perceber que nós vamos ouvir, assim, de forma consistente, respostas desse tipo. Mas eu queria fazer você refletir e ter uma resposta baseado naquilo que você olha para a nossa igreja, e nossa, que eu estou dizendo não é a IRP, eu estou falando da nossa igreja, a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias. O que você olha para a igreja dos nossos dias e vê como raro? Aquilo que é raro nas igrejas dos nossos dias e você distinguiria como uma igreja saudável. Então, segundo Mark Dever, no seu livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele vai dizer que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Então ele tenta responder essa pergunta do que é uma igreja boa, para que aquelas pessoas que estão procurando uma igreja para congregar, olha, eu estou procurando uma igreja, de que igreja eu vou ser? Quais são os requisitos que essa igreja deve preencher para que você faça parte dela? Então, esse requisito lá no teu checklist é um bom estacionamento? É um bom berçário para crianças? É um bom ministério de louvor? É um culto legal? É um culto animado? Um pastor brincalhão que bate papo, não é aquele cara muito arrogante, mas também não pode ser bobão demais, tem que ser equilibrado. Qual é o teu checklist para identificar a igreja que você quer participar? Mark está dizendo que a primeira característica, a primeira marca é a pregação expositiva. E essa não é só a primeira marca, mas é a mais importante de todas as marcas. Sem essa marca, todas as outras irão à deriva. E, naturalmente, se essa marca da pregação expositiva for bem executada, debaixo da vontade de Deus e debaixo da palavra de Deus, ela vai fazer com que todas as 8 marcas floresçam naturalmente. Então, é nisso que os pastores devem se dedicar e é isso que a igreja deve cobrar dos pastores. Você está procurando uma igreja, ou nós que estamos aqui, que somos daqui, hoje temos visitantes e temos também membros da igreja. O que nós devemos cobrar de uma igreja? Em primeiro lugar, e de um pastor que se dedique à mensagem expositiva e à pregação expositiva. Essa é a principal função do pastor. Não é a única. O pastor tem diversas funções. Mas, sem dúvida, a função mais importante de um pastor é trazer a mensagem expositiva. E o que é um sermão expositivo? Você abre o texto, você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto de modo prático na vida da comunidade. Você não tem o direito de abrir o texto aonde você quer,
falar o que você pensa, baseado na sua cultura, na sua capacidade intelectual, que pode ser muito elevada. Não duvido da sua capacidade intelectual. Veja, nem da dos pastores por aí. Só que seja quem for, não pode se dar o direito de ou de ir para um púlpito, porque às vezes nem abrir a Bíblia, essa é a verdade, ou abrir a Bíblia num texto A e falar sobre o assunto B, e não pregar expositivamente. Qualquer homem, por mais bem intencionado que esteja, tá? Não duvido das boas intenções, se ele se der o direito de pregar de forma não expositiva, inevitavelmente ele vai se desviar da palavra de Deus. Inevitavelmente. Por quê? Porque é a nossa inclinação. Se eu me der o direito de não pregar expositivamente, eu, de forma inevitável, irei me desviar da palavra de Deus. E gradativamente o que acontece com uma igreja onde um pastor não prega expositivamente, ela vai se conformando à mente do pastor e não à mente de Deus. E por mais elevada que seja a mente do pastor, por mais intelectual, culto, sábio, fale tantos idiomas quanto puder, seja muito vivido, tenha diversas experiências, independente da capacidade dele, como a igreja está sendo moldada à mente do pastor e não à mente de Deus, aquela igreja está consequentemente limitada à mente do pastor. E seja ele quem for, isso é vão, isso é inútil, isso não trará nenhum lucro. E a igreja, sem dúvida, não será saudável. Então a pregação expositiva, ou pregar expositivamente, é pregar estando a serviço da palavra de Deus. Você não escolhe o texto. Pregar expositivamente não é nem sequer abrir um texto e explicá-lo, lê-lo e aplicá-lo. E isso é parte da pregação expositiva. Mas a forma completa de entender a pregação expositiva é esse modo de agir com relação ao texto, porém, começando um livro e terminando esse livro de ser exposto. Por quê? Porque senão, naturalmente, o pastor ou o pregador está sempre escolhendo a mensagem que vai trazer. Mesmo que ele se debruce no texto de forma correta, ele inevitavelmente estará deixando de pregar certas verdades contidas na Bíblia. Então a pregação expositiva, numa boa igreja, ela deve ser central. O papel da palavra de Deus deve ser central. Não é um ministério de louvor, pode a irmãzinha cantar muito bonito, o irmãozinho tocar legal, o pessoal ser muito gente boa. Tudo isso pode acontecer, entendeu? Ter muita festividade, evento legal. Eu gosto também quando tem evento, vai em outras igrejas, seminários. Isso é muito legal. Mas a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Então eu quero ler aqui 3 textos com vocês. Primeiro em Ezequiel, no capítulo 37. Eu vou ler dos versículos de 1 a 6. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi o quê? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos. Podemos parar por aqui, só até o versículo 5. O que fez nessa visão, que nós não vamos entrar aqui detalhadamente, o que fez esse grande exército de cadáveres terem vida, retornarem à vida, que existem diversos simbolismos nessa profecia, mas um deles também é a regeneração. O que fizeram aqueles mortos passarem a ter vida foi a palavra de Deus. Não foi a pirueta do pregador, não foi o cara ser bacana, ser legal, ou ele é da família, ou eu conheço ele há muito tempo. Pô, aquele pastor é muito bacana, vi crescer e tal. Todas essas características podem ser boas. Ser gente boa é legal. É legal. Mas o que se exige de uma igreja saudável é uma pregação expositiva da palavra de Deus. Eu vou ler também
Pode falar. Ah, pensei que você estava me chamando. Pode falar. Pode. Existem outros tipos de pregação? Diversas. Eu conheci uma igreja que o pastor tinha o hábito de fazer a pregação em séries. Uhum. Me lembro agora, o que fazer? Aham. Série que lançou, o que fazer? Uhum. No domingo ele falava, o que fazer quando chegar na missa? Uhum. O que fazer quando estiver triste? O que fazer no mundo? Enfim, ele foi. E aí, de acordo com o tempo, ele ia. Claro, o texto era diferente. Obrigado. Né? Entendi. Isso não é uma pregação expositiva. Não é uma pregação expositiva, pelo que eu disse antes. Eu vou, inclusive, sugerir isso para o Túlio, porque na sua ausência ele, às vezes, tem me pedido para substituí-lo. Inclusive, vou sugerir que comece a expor um livro. Por quê? Porque quando eu for, mesmo que seja eventualmente, não tem problema, a gente para onde tiver, volta depois de um tempo, não tem problema nenhum. Por quê? Para que o pregador não fique escolhendo o que pregar. Então, qual é o problema disso? É que nós temos que crer que toda a palavra de Deus ela é eficaz, toda a palavra de Deus é relevante. Porque senão, eu escolho a pregação e naturalmente eu estou deixando de lado certos textos. Então, quem sou eu, quem é o pregador, por mais capacitado que seja, que se acha no direito de evitar certos textos? Ou de escolher o texto que vai pregar? Então, quando você começa um livro, uma epístola, enfim, seja qual for o livro, seja do Antigo Testamento, do Novo, não importa. Quando você começa um texto e termina ele, um livro e termina ele, você necessariamente passou por todas as verdades que aquele texto, que Deus quis comunicar a nós, que aquele texto nos traz. Não é o pregador escolhendo o que pregar. Nós vamos chegar no tópico número 2 e você vai ver que isso pode ser bem feito, pode ser mal feito, tem maneiras de fazer, tudo bem. Mas a pregação expositiva, eu diria que essa aí é uma pregação tópica, que ela pode ser bíblica. Não quer dizer que ela não seja bíblica. Esse é o ponto 2, inclusive. Não quer dizer que a mensagem tópica não seja bíblica. Ele pode abrir um tópico, tá? Ele falando a respeito de oração, por exemplo. O que eu estou fazendo hoje aqui, isso aqui é bíblico. Essas verdades são bíblicas, mas não é uma pregação expositiva. Mas por que nós estamos fazendo? Porque nós estamos num estudo bíblico, numa aula. Isso aqui não poderia ou não deveria ser feito, por exemplo, num culto, onde a mensagem é trazida. No culto você abre o texto, explica o texto e aplica o texto. Só isso. Obviamente que diversas coisas podem ser incrementadas na mensagem. Eu vou chegar aqui e vou continuar, só para não atrapalhar meu pensamento. Eu vou ler João 17, que é a oração sacerdotal. Jesus disse assim, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós pregamos expositivamente a palavra de Deus porque ela dá vida aos mortos e porque ela é a verdade. É um conceito absoluto. Verdade não é um conceito relativo. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Isso é coisa de humanismo secular. Existe a verdade, e a verdade é a verdade. E para nós, para uma igreja saudável, para os crentes, a palavra de Deus é a verdade. A minha opinião pode ser muito boa. Talvez seja. A minha opinião, nas nossas relações, talvez eu tenha uma opinião melhor que a sua, em determinado aspecto, e talvez você tenha uma opinião melhor que a minha sobre outro assunto. Mas quando se trata de ser o centro condutor de uma igreja, é a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, inerrante, ela nunca vai falhar. Ela nunca vai falhar. Um pregador vai falhar, por vezes, mas a Bíblia nunca vai falhar. Então, os pregadores, eu ia ler mais alguns textos, mas por causa da hora, vou ler o último. Ou algum irmão pode ler, 2 Timóteo 4:2. Olha a ordem que Paulo dá. Vamos ver se Paulo mandou Timóteo contar a história. Vamos ver se Paulo mandou Timóteo entreter o pessoal, sei lá, com teatro, com conversa. Qual é a ordem de Paulo aí? Entregue a palavra antes a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda a humildade e doutrina. Amém. Prega a palavra. E exorta na doutrina. Prega a palavra. Timóteo, eu andei com Paulo, eu tenho tantas experiências, eu poderia contar sobre isso. Prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra. Porque Timóteo, se desse o direito de não pregar a palavra, ele iria se desviar. Porque Timóteo é um de nós. Timóteo é um homem, assim como nós. Então, se eu, você, qualquer um de nós, procuramos uma igreja saudável,
ou queremos que a nossa igreja, que nós já achamos, seja saudável, o que nós devemos cobrar? Que seja pregada a palavra de Deus de forma expositiva. Então, os pregadores não são chamados para pregar o que é popular, o que agrada aos ouvidos. Nós não somos chamados nem sequer para fazer exortações morais. Você vai dizer, será? Exortações morais? Será que nós não deveríamos mostrar certos desvios de conduta que a sociedade ou determinado irmão individualmente tem tido? De fato, nós devemos, desde que seja a exposição das Escrituras fazendo. Desde que seja o texto fazendo. Não a nossa concepção de moralidade sendo aplicada nas correções, nas exortações morais. Que é o que nós vemos por aí. Essas igrejas que nós falamos, né, que tem dono, é sempre assim, aquilo que o pastor, a impressão que o pastor tem, que o fulano errou, que o ciclano errou, não é? Ele vai lá e exorta moralmente, tentando conduzir a igreja, moldá-la à imagem dele. É muito comum. Nós vemos até na televisão e na internet pessoas que falam com a mesma voz. Vocês já viram isso? Que o bispo, o pastor principal da igreja tem uma determinada tom de voz e todo mundo fala igual o cara. Não. E não é em uma igreja só, são em diversas igrejas. Você vê que até a maneira de se conduzir vai sendo moldada pela postura do dono da igreja, que não é Cristo. Isso não é uma igreja saudável. Então, nós também não somos chamados para sermos historiadores, para sermos filósofos. Todas essas coisas são boas e podem fazer parte de uma boa mensagem expositiva. Todas elas podem. Tá? A história pode e deve ser aplicada numa boa mensagem expositiva. A filosofia, bem entendida, pode ser utilizada numa mensagem expositiva, numa boa mensagem. Mas não é para isso que os pastores, os pregadores foram chamados numa igreja. Homens pregadores foram chamados para pregar a palavra de Deus para a igreja de Deus. Amém? A segunda marca que Dr. Mark Demer diz, é a doutrina do Evangelho. Então, o que há de mais importante para nós, irmãos, é aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. Porque aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus vai determinar o nosso modo de nos relacionar com Ele e uns com os outros. Então, o que nós podemos afirmar? Que teologia é importante. Teologia é importante. A letra mata. A letra mata. É o espírito que vivifica. O espírito é rodar. O espírito é pular, o espírito é gritar, é ser inconveniente com quem está orando do lado. Mas a letra mata. Onde é que ele leu que a letra mata? Onde ele leu que a letra mata? Na letra, não foi? Na letra? Ele leu que a letra mata na letra. Conversando com o Túlio da outra vez, ele estava falando isso comigo. Ele leu que a letra mata na letra. Ele está usando a letra contra... Olha... O nível de raciocínio. Entendeu? Então, o conteúdo da mensagem, o conteúdo do Evangelho é muito importante. Por isso, a pregação expositiva serve à igreja e contribui para torná-la saudável apenas se o conteúdo, a doutrina que está sendo pregada é a verdade do Evangelho. Por isso são tão importantes os nossos símbolos de fé. Porque eles nos apontam a doutrina, e até, de certo modo, nós podemos dizer que eles limitam a nossa interpretação a respeito das Escrituras. Então, nós estamos limitados, obviamente que eu não vou desenrolar esse ponto, porque há diversas coisas, nós, por exemplo, aqui, com relação ao Westminster, discordamos disso ou daquilo, há questões pontuais que, enfim, não é o ponto de hoje. Porém, nossos símbolos de fé nos dão um norte na doutrina. Como nós pregamos expositivamente? Qual é o conteúdo dessa mensagem expositiva? Está limitado na doutrina, na boa doutrina do Evangelho. Então, qualquer projeção que um homem possa fazer a respeito de Deus vai ser uma projeção equivocada. Não importa quem for. Qualquer projeção que um homem fizer a respeito de Deus vai ser equivocado. Porque um ser finito como nós não pode conceber no seu intelecto e no seu coração um ser infinito. Então não importa
quanto você, eu ou qualquer pessoa acha que conhece a Deus porque teve experiências pessoais. Eu tive uma experiência no meu quarto de oração, só eu sei, só eu e Deus. Eu sei o que aconteceu ali. A gente fala assim, né? Eu sei o que aconteceu ali, você não estava lá. Não importa o tipo de experiência pessoal que você já teve. Ela deve estar limitada pela autorrevelação de Deus. Tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus está na sua palavra. Como é que eu conheço a Deus? Através da sua autorrevelação. Ele, sabendo da nossa incapacidade de conhecê-lo, ele se deu a revelar a nós. Ele falou, olha, eu quero me revelar nessa medida a vocês. Então ele foi e nos deu as Escrituras. Porque nenhum de nós, de Adão até a Sofia, nenhum de nós tem capacidade de projetar e ter perspectivas minimamente condizentes com Deus que é santo, 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 que é infinito. Nossa mente é finita, carnal. Então, nós nos sujeitamos à doutrina do Evangelho, porque é ela quem revela a boa doutrina, a verdadeira doutrina. Então, essa é a segunda marca de uma igreja saudável. Já são 8h25. Vou terminar por aqui. Na semana que vem, a introdução também hoje nos tirou um pouco de tempo. Na semana que vem, eu termino com as outras 7 marcas da igreja saudável. Amém? Vamos nos colocar de pé. Queria pedir para o irmão Patrick fazer uma oração para nós terminarmos. E depois vamos cantar nosso hino trinitário. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, queridos. Vão em paz.